Hoje eu vou apresentar uma coleção de carimbos de fundição, pertencente à Fundição de Sinos de Rio Tinto, e esta comunicação deriva do trabalho que foi realizado no âmbito da minha dissertação de mestrado. Vou falar-vos primeiramente da fábrica de fundição, de como a encontrei e da coleção de carimbos que ela tem, para além do restante espólio. Vou apresentar-vos o processo de utilização de carimbos, portanto como é que eles se utilizam na fundição de sinos e na representação de imagens nas suas superfícies. Vou apresentar e analisar a coleção e por último vou dar-vos alguns exemplos de caso de aplicação destes carimbos em sinos concretizados pela fundição de Rio Tinto. Começo então por vos mostrar a fundição de sinos. Ela foi inicialmente fundada em 1899 no Porto e foi depois transferida na década de 30 do século passado para Rio Tinto. Laborou até 2012, a altura em que em Portugal existiam apenas 2 fábricas de fundição. Hoje em dia permanece ativa somente a fundição de sinos de Braga, do Serafim Jerónimo, mas que se foi atualizando nos inícios do século XXI, foi atualizando os seus processos de produção e, portanto, já não produz constantemente segundo métodos de fundição tradicionais. Contrariamente ao que aconteceu com as outras fundições e pela longevidade da operação, esta fábrica conseguiu manter a sua operação de forma artesanal e conservou também um espólio notável de documentos, utensílios de fundição e dos tais carimbos que vou falar. Quando a visitamos pela primeira vez, era assim que ela se apresentava, portanto, como está nesta imagem do meio, e estes elementos que estudamos e inventariamos permitiram uma melhor compreensão das dinâmicas de negócio tanto a nível nacional como a nível local e permitiram-nos também o registro das funções de cada um dos espaços da fundição. Importa também dizer que a fábrica está num avançado estado de degradação, portanto o teto da fundição está em perigo de ruína, ou estava, aliás, e por isso fomos obrigados a movimentar uma parte desta coleção para as dependências anexas do edifício. Digo isto apenas para que se ressalve a urgência da valorização e salvaguarda deste tipo de patrimónios que a qualquer dia podem perder-se definitivamente. Para o propósito desta comunicação e da totalidade do acervo, decidimos focar na coleção de matrizes com motivos decorativos que se colocam nos sinos, pelas possibilidades de leitura de tendências iconográficas e devocionais que oferecem, e também pelo seu caráter de raridade. Portanto, ao que sabemos, não existe nenhuma coleção com esta dimensão disponível ainda em Portugal continental. Estes carimbos, como são designados, são maioritariamente de representações iconográficas, caracteres alfanuméricos, rendilhas e sinetes, ou seja, da identificação do fundidor das próprias peças. A coleção então tem 185 carimbos de fundição e são, a maior parte deles, executados com recurso ao gesso. Existem alguns pontuais em madeira que reportam essencialmente a caracteres alfanuméricos e rendilhas, portanto motivos muito recorrentes nos sinos e que podem ser adaptados a vários sinos diferentes. Acreditamos que tenha sido escolhida a madeira para esse tipo de representações pela durabilidade do material e como eram constantemente utilizados, acabavam por facilitar a utilização. Como eu dizia, estas matrizes permitiam então uma reprodução continuada e rápida dos motivos nela representados e, em relação aos de gesso, a maior parte deles, ou todos eles, foram feitos com recurso a técnicas de decalque. Vamos já ver como é que essas técnicas poderiam ser utilizadas. A relevância científica desta coleção é ainda potenciada pela amplitude cronológica que ela apresenta. Os estudos por nós realizados na sequência da tese de mestrado já identificaram carimbos que foram utilizados em fundições em 1932, 1940, 1946, 1947 e também em 1953. Portanto, existem obviamente carimbos que foram utilizados em cronologias mais recentes, mas estes são os mais recuados que conseguimos identificar. Como eu dizia então, estes carimbos em gesso são feitos normalmente com base em técnicas de decalque. Existem algumas alternativas para os cineiros poderem fabricar estas peças. A primeira, e a que garantia a fidelidade da representação encomendada, consistia no envio de um molde, que era enviado para a Fundição de Sinos de Rio Tinto, como vemos nesta primeira imagem, que era então utilizado para ser decalcado no gesso e ficava com a representação perfeitamente
relevada, digamos assim. Por outro lado, existem alguns carimbos que se apresentam num formato côncavo, como é o caso deste daqui do centro. Isso leva-nos a acreditar, até pela presença das inscrições no topo da imagem e por aqui alguns elementos que constituiriam a rendilha da zona inferior do sino, leva-nos a crer que muitos destes carimbos foram também realizados com base ao decalque direto das imagens existentes em sinos antigos, que poderão ter sido dados à retoma a quando da fundição, e que mais uma vez permitiam garantir que o novo sino que estava a ser realizado tinha uma imagem muito semelhante à do seu original. Pela memória dos proprietários, conseguimos ainda perceber que algumas destas figuras eram ainda realizadas com base em figuras de vulto em barro cru, que eram utilizadas para serem decalcadas no gesso. É o caso, acreditamos, desta última imagem. Como se vê, o relevo é muito mais profundo em comparação à anterior. E, portanto, estas imagens de vulto eram decalcadas no gesso, deixava-se secar e poderiam então depois ser utilizadas para a aplicação nos sinos. Para que melhor se perceba a forma como estes carimbos eram utilizados, eu trouxe um pequeno vídeo que integra uma exposição virtual feita por colegas da licenciatura em História da Arte, em 2015, e que ilustra perfeitamente o processo. A execução de um sino é um processo muito longo e moroso, só para terem uma noção, ele precisa de 20 e tal dias e 20 e tal noites para ser concluído de início ao fim, e conta com várias etapas. A primeira, que é a que vemos, consiste na realização de um molde interior, que se chama macho, e que vai desenhar o perfil interno do sino a fundir. Depois de seco, este elemento é coberto por cera, para permitir a fácil separação no final, e cria-se uma segunda camada de barro, que corresponde, por sua vez, ao perfil interno do sino a fundir, que era o que estávamos a ver nas imagens. Esta segunda peça produzida chama-se falso sino, e é sobre ela que se colocam as placas de cera com os motivos decorativos que se pretendem imprimir na peça. Através deste processo, as placas então adquirem a morfologia da representação pretendida e são depois colocadas no falso sino, cobertas por uma nova camada de argila e barro, desta vez menos espessa do que as anteriores, e sobre esta camada modela-se então uma final, que vai corresponder ao perfil, aliás, cujo perfil interno vai corresponder ao perfil externo do sino. Esta última chama-se capa. Esta estrutura é por fim reforçada com malha de arame para suportar o impacto do vazamento da liga, e é enterrado, é vazado então portanto, aliás, antes de ser enterrado é preciso separar o macho da capa, portanto o falso sino é destruído e ficamos com duas partes que se encaixam e que deixam no centro o vazio destinado ao vazamento da liga. Só depois disso então é que o sino é enterrado, é vazado o metal líquido para o seu interior, deixa-se arrefecer e depois é necessário destruir estas peças de modulação para libertar finalmente o sino concluído. Aqui um detalhe para verem melhor como é que são executadas estas placas de cera. Tem aqui os carimbos utilizados, aqui seria a cera, água para facilitar o manuseamento das peças e a banca de trabalho. Importa também dizer que, em regra geral, e mais ainda se forem destinados a igrejas, os sinos têm normalmente motivos que são quase universais. São eles os cordões, as rendilhas, as imagens sacras, as inscrições e os sinetos, que, como já tinha dito, identificam a autoria do fundidor. Diretamente relacionadas com os rituais de sacralização destes objetos estão as representações iconográficas que neles se representam, uma vez que elas funcionam num plano espiritual como uma evocação direta das capacidades protetoras da figura que ali se representa. Importa dizer que as tendências registadas para a época medieval, primeiro por Carlos Alberto Ferreira de Almeida e depois por Luís Sebastian, verificam uma recorrência dos patronatos de Santa Ágata e de Santa Bárbara associados aos sinos. A primeira, Santa Ágata, era normalmente evocada através da colocação de uma passagem do seu epitáfio, portanto está gravada na suposta laje do seu túmulo, que era colocada na superfície das peças, e Santa Bárbara já era mesmo representada na sua figura hagiográfica. Da totalidade então da coleção dos carimbos de Rio Tinto, existe obviamente um claro destaque para as representações de matriz hagiográfica, ou de matriz iconográfica melhor ainda. Elas são um total de 131 unidades e por questões de facilidade de interpretação dos dados acabamos por separar
esta tipologia em carimbos de representações hagiográficas, carimbos de evocação mariana e também carimbos com representações cristológicas ou com a representação de objetos litúrgicos. Como eu falava então, os estudos do Luís Sebastião demonstraram uma ampla diversidade de evocações sineiras registadas a partir da centúria de 500. Existe um claro destaque para as de cariz religioso, obviamente, e esta tendência vai perdurar até aos nossos dias. Isto provavelmente não, com toda a certeza estará associado ao facto de se batizarem os sinos com base nos oragos das igrejas, das confrarias que os oferecem, ou de devoções particularmente importantes naquela zona. E se assim é, a tendência contemporânea vai acabar por reforçar esta vontade. Verificamos então um destaque para as representações de matriz geográfica, elas correspondem a 34% da amostra e contabilizam 63 carimbos diferentes, com 33 evocações distintas. Destacam-se figuras como São Pedro, que tem 5 carimbos diferentes com a sua imagem, Santo António, São Sebastião e Santa Bárbara, ainda muito presentes com 4 carimbos cada um. Seguem-se as representações de Santiago, São José e São Miguel, com 3 carimbos respectivamente, e depois umas quantas representações pontuais, em que temos apenas um único carimbo para cada representação. Muitos destes carimbos, como eu dizia, apresentam soluções compositivas diferentes. É o caso destas matrizes, com a representação de São Pedro, sabemos pelos atributos e também pela inscrição que tem no verso que se trata efetivamente de São Pedro. E o facto de existirem estas soluções tão distintas leva-nos a acreditar que os carimbos foram utilizados no âmbito de encomendas diferentes, portanto, para locais diferentes. Relativamente às representações marianas, as imagens de Maria Mãe de Cristo correspondem a uma totalidade de 21% da amostra e prefazem 39 carimbos, repartidos por 21 evocações diferentes. A respeito disto, importa dizer que há uma clara recorrência de algumas evocações, como é o caso da Nossa Senhora da Conceição, que aparece em 7 carimbos, e das ditas Virgens da Ternura, que aparecem em 6 carimbos diferentes. É óbvio que estas Virgens da Ternura não são evocações identificadas de Nossa Senhora, podem representar as mais variadas evocações, mas de qualquer forma percebe-se que há uma clara vontade em representar Maria como menina ao colo. Ainda Nossa Senhora de Fátima também aparece algumas vezes, existem 4 carimbos com esta evocação, portanto permite-nos perceber que também era uma imagem procurada. Não podemos deixar de referir que muitas destas evocações marianas identificadas, tal como acontecia nos carimbos de matriz geográfica, também apresentam apenas um único carimbo com a imagem específica. Uma vez mais, acreditamos que isto tem a ver com encomendas muito, muito pontuais, destinadas a locais específicos, e podemos dar a título de exemplo uma imagem de Nossa Senhora do Naso, que deverá ter sido produzida garantidamente para um santuário dedicado à mesma evocação, que se localiza na Póvoa, em Miranda do Douro. Por outro lado, as iconografias relacionadas com Jesus Cristo estão também bem representadas neste acervo. Por uma questão de simplificação de tipologias, agregamos aqui as cristológicas e as representações de objetos litúrgicos, porque as últimas, embora não apresentem a figura de Cristo, evocam-na pela presença da cruz ou pelo Santíssimo Sacramento. Combinadas então, estas duas categorias fazem 19% da coleção e têm 36 carimbos com imagens distintas. A crucifixão é sem dúvida a cena mais procurada, portanto a representação mais procurada, e tem 10 carimbos individuais com a mesma representação. Contrariamente ao que acontecia com as duas tipologias anteriores, aqui verifica-se que todos estes crucifixos seguem a mesma matriz. Eles variam em tamanho, em dimensão, portanto, mas a figura representada é exatamente a mesma. Esta evidência poderá talvez ser explicada com base num documento que foi apresentado na nossa dissertação de mestrado e que trata das especificações das legendas e imagens a incluir no sino de Vimeiro de Alcobaça, e neste documento pede-se especificamente que todos os sinos tenham voltado para a face externa da torre um crucifixo. Na face interna ficaria uma imagem iconográfica, portanto a geográfica ou mariana, mas na face voltada ao exterior ficava sempre um crucifixo, e isto pode então explicar a multiplicação de cenas da crucifixão e de cruzes que nos aparecem nesta coleção.
Para percebermos então como é que estes carimbos depois eram utilizados e materializavam imagens nos sinos, trouxe alguns exemplos. Este carimbo é um dos tais que eu dizia que tinha sido feito com recurso até à madeira, é feito com recurso à técnica da madeira embutida, portanto é madeira que é escavada com uma goiva ou um formão, e sabemos por comparação que o carimbo foi utilizado neste sino em específico. É um sino que tem data de 1932, já está apiado da sua torre, não se sabe o destino, mas ele integra a coleção de sinos históricos da família Jerónimo, ou seja, da proprietária da Fundição de Sinos de Braga, a última que continua a elaborar em Portugal. Outro exemplo é este carimbo com uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e com uma cruz de Santiago, que também sabemos que foi utilizado em 1946 na fundição de um sino para o Castelo de Palmela. Este sino foi encomendado pela Direção-Geral dos Monumentos Nacionais à fundição de sinos de Rio Tinto e, como veem pelas imagens, corresponde exatamente ao que se apresenta no sino. Por outro lado, e numa geografia mais próxima da própria fundição, conseguimos encontrar esta imagem de Santo António, o carimbo está integrado na coleção e foi utilizado na modelação da imagem de um dos 17 sinos que integram o carrilhão de Rio Tinto. O carrilhão foi fundido em 1947 pela fábrica de fundição de sinos de Rio Tinto e, portanto, como podemos ver, este carimbo foi o que foi utilizado na modelação da sua imagem. Por último, temos também um carimbo com uma imagem distinta, portanto não propriamente devocional, é um mascarão, e que pela observação da fotografia que apresento à direita, conseguimos perceber que deverá ter sido utilizado na modelação dos cotos das asas. Este sino foi fundido para a Igreja de Celeiros, em 1953, e sem dúvida que terá sido este o carimbo utilizado. Portanto, é um carimbo de menores dimensões comparado com os anteriores, mas de igual forma interessante. Para terminar, queria então deixar-vos com algumas considerações que me parecem pertinentes. Achamos que a relevância desta coleção fica então demonstrada pelas potencialidades de leitura que oferece e pelo seu caráter de grande raridade, e ainda assim acreditamos que o estudo desta coleção poderá abrir caminho para outras tantas e de igual interesse. Numa dimensão mais específica, a possibilidade da aferição de tendências iconográficas, que só poderia ser feita com base em levantamentos exaustivos e trabalho de terreno, que seria extremamente moroso, acaba por ser possível com base nesta análise. Portanto, assim sendo, permite-nos agora ter uma melhor noção das imagens mais representadas durante o século XX, para além de evidenciar uma diversidade de morfologias a nível das rendilhas e das inscrições, que aqui não foram tratadas por propósitos de economia de espaço, mas que fica também demonstrado por este estudo. Para terminar, não podemos deixar de fazer notar a relevância que a totalidade deste acervo de Rio Tinto encerra, pelas possibilidades de cruzamento de informação que garante e que, como vimos, permite uma compreensão mais alargada das dinâmicas do ofício sineiro a nível nacional. Agradeço-vos a todos a atenção. Obrigada.